pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá. Mais uma aula de Direito Penal, a nossa penúltima ou última aula, acredito que é a penúltima, que ainda vai ter mais questões. A gente está resolvendo, então, a gente está vendo o crime do 307, que é falsa identidade. Antes de eu começar o 307, na aula passada eu fiz uma observação de que um dos meus slides não tinha vindo. E eu acabei de pegar o original e colocar, que é exatamente quando a gente estava conversando sobre o artigo 298, que é a falsificação de documento particular, teve o parágrafo único do 298 hoje, com a redação dada pela Lei 2.737 de 2012, diz assim: para fins de disposto do CAPT, ou seja, falsificação de documento particular, é que para esse documento particular o cartão de crédito ou de débito. Então, tanto o 297 tem documentos particulares equiparados ao público, como o 298 tem documento, aspas, públicos equiparados ao particular. Então, o agente que falsifica um cartão de crédito ou um cartão de débito responde por falsificação de documento particular. Turma, e aí a gente está vendo então o artigo 307. Só que eu falei para vocês várias vezes que o artigo 307 ele é subsidiário. Ele é subsidiário porque pode enquadrar no estelionato, por exemplo, por conta do preceito secundário. Só que ele também é subsidiário em relação ao 308, porque o próprio 308 ele traz uma modalidade especial desse próprio uso de documento falso, porque ele especifica quais são os documentos que são falsos, como é que a gente vai praticar falsa identidade para ir no 308. Então veja, o 307 ele é subsidiário por dois motivos. O 307 ele é subsidiário, primeiro motivo, porque o preceito secundário dele diz que se constituir elemento de crime mais grave como estelionato, o indivíduo responde só pelo estelionato. Mas o 307 é subsidiário também porque o 308 é mais especial do que ele. E o 308 fala da utilização de documentos, de certos documentos, para você se passar por outra pessoa. E o 308 ainda pune aquela pessoa que cede o documento falso. Então veja, ó, usar como próprio passaporte, título de eleitor, usar como falso próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio de terceiro. Então a gente viu, por exemplo, a carteirinha de estudante. A carteirinha de estudante não é um documento de identidade. Documento de identidade é uma CNH, é um passaporte, como já está aqui, é também CNH, passaporte, carteira de trabalho, qualquer documento público. A carteira de identidade, a carteira de estudante por si só, ela não representa uma identidade sua. Tanto é que nenhum contrato você vai conseguir fazer, formalmente falando, se você der a sua carteira de identidade de estudante para provar que é a sua carteira de identidade. Carteira de estudante, ela, às vezes, dependendo se for estudante internacional, por exemplo, ela não é nem emitida por instituição pública. Como ela não é emitida nem por instituição pública, não tem como você dizer que ela é a sua carteira de identidade. Mas uma pessoa utilizou a carteira de identidade de outra, utilizou o documento de reservista, título de eleitor, passaporte, carteira de trabalho, para se passar por outra pessoa, responde pelo 307. Ou a pessoa que empresta quaisquer desses documentos, sabendo que vai utilizar, responde também pelo 308, aliás. Então o 308 diz: usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia. Ou então, o agente que cede a outrem para que dele se utilize, responde pelo artigo 308. Assim como o 307, o 308 ele é subsidiário em relação a outros crimes, porque diz assim: pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então veja, o 308 ele já é subsidiário. E o 307 é mais subsidiário ainda, porque ele é subsidiário do subsidiário. Vai lá se enquadrar no 307, quem se atribui falsa identidade de forma verbal, por exemplo, vai para o 307. Agora, se você se atribui falsa identidade utilizando quaisquer desses documentos, qualquer documento de identidade de outra pessoa, você responde pelo 308. De toda forma, os dois, tanto o 307 como o 308, eles são crimes subsidiários, porque se representar elemento de crime mais grave, responde pelo crime mais grave. Então a diferença do 307 é que lá no 307
passa-se por outra pessoa que também atribuindo-se falsa identidade, a forma como você se atribui falsa identidade. Lá no 307, requer necessariamente que o indivíduo se passe por outra pessoa. No 308, não necessariamente requer que ele se passe por outra pessoa, requer que ele utilize o documento de outra pessoa. Então, o dolo do 307 é que o agente se passe por uma pessoa que ele não é. E o dolo do 308 é que ele utilize um documento que não é dele, se passando por outra pessoa, claro. E lá no 307, geralmente vai enquadrar no 307 a falsa identidade de forma verbal, como regra. Por quê? Porque se for pela utilização de qualquer documento, entra no 308. Show de bola. Voltando então para o 307. Atribuir-se ou atribuir-se a terceiro, falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Perceba que não basta a finalidade de o dolo de atribuir-se ou atribuir-se a terceiro, falsa identidade. Deve ter a finalidade especial de ter vantagem própria ou de terceiro ou causar prejuízo. Deve ter, portanto, esse elemento específico. Agora, existem algumas casuísticas. Turma, se você utiliza de forma ilegítima um uniforme público, se você utiliza de forma ilegítima um uniforme de outra pessoa, você responde por um artigo na Lei de Contravenção Penal. Então, constitui contravenção penal não se passar por outra pessoa, mas utilizar o uniforme de outra pessoa. Utilizar um uniforme de um guarda, por exemplo, não caracteriza necessariamente falsa identidade do 307. Utilizar indevidamente o uniforme de outra pessoa representa uma contravenção penal. Se você se passa por uma autoridade pública e pratica ato de alguma autoridade pública, nós já vimos que o crime é de usurpação de função pública. O crime de usurpação de função pública, ele é aquele crime onde o agente pratica um ato de um servidor público. Então, se além de se passar por um servidor público, por outra pessoa que você não é, você ainda pratica ato de uma função pública, você responde pelo 328, que é a usurpação de função pública. Agora, quando a autoridade ela tem competência por lei de te pedir documento e você se recusa a dar algum documento para a autoridade, você responde pelo artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. O objeto jurídico desse crime, assim como todos os outros, é a fé pública. O objeto material, para alguns, não tem, para outros é a falsa identidade que você está se passando. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sujeito passivo é o Estado e a eventual pessoa prejudicada. A consumação é a mesma coisa. Se consuma no momento que você atribui a você ou a terceiro falsa identidade, com a finalidade especial de causar prejuízo e tal. Não precisa de prejuízo. Não precisa de prejuízo efetivo. Basta você se passar por outra pessoa, se atribuir uma identidade ou a terceiro, essa falsa identidade, sem efetivamente ser. A tentativa é difícil ocorrer, turma, porque geralmente se faz por forma verbal. Mas se for escrito, por exemplo, a tentativa ela é possível. Como, por exemplo, você se passa por outra pessoa fazendo uma carta assinando por essa outra pessoa. Aí vai para o 307. Já o 308, já expliquei para vocês, objeto jurídico, material, sujeitativo, passivo é a mesma coisa, consumação e tentativa também. O objeto jurídico é a fé pública, o objeto material é o documento de outra pessoa que você está utilizando, ou o seu documento que você está emprestando para outra pessoa utilizar. Então, o documento é o objeto material. Sujeitativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo é o Estado e as pessoas prejudicadas. Se o dolo independe de prejuízo. Se consuma no momento que você utiliza o documento ou cede a outra pessoa para utilizar. Ainda que essa outra pessoa ela não utilize, o fato de você ter cedido já consuma. E a tentativa, nesse caso, ela é possível, porque é a utilização. E agora, a gente está chegando nos finalmente mesmo, turma. E agora a gente passa a falar das questões. E olha que interessante, sempre eu ficava agoniado, porque eu não conseguia fazer o slide todo branco, para eu poder botar as questões. E aí a maioria das questões durante o curso eram em 2 slides. Só que eu aprendi no final do nosso curso a botar o slide todo branco. Porque assim facilita o meu trabalho, o seu, e até economiza slides, né? Colocando um slide só, porque no começo todos os meus exercícios tinham aquela faixa assim, né? E aí eu perdia muito espaço.
Agora não, já estou sabendo nos meus próximos cursos, os meus slides vão continuar sendo esse padrão, azulzinho, que eu gosto, que eu uso desde 2008, quando eu comecei a ensinar. E além de ser o azul, quando chegar nas questões vai ser o branco. Dominado. Bora lá. Primeira questão que caiu na VUNESP em 2013 para advogado. Diz assim: são crimes contra a fé pública. Moeda falsa é fraude para recebimento de indenização. Não é, não. Fraude para recebimento de indenização, em tese, é o crime de estelionato, já não é. Emissão irregular de conhecimento de depósito, também não necessariamente é crime contra a fé pública. Item B. Fraude de lei sobre estrangeiros. Fraude de concorrência, registro de nascimento inexistente. Registro de nascimento inexistente não é que é um crime contra a família, nós já vimos. Fraude de lei sobre estrangeiro é um crime previsto no Estatuto do Estrangeiro, também não é. Fraude de concorrência é um crime previsto em lei especial também. Então, desses, nenhum é um crime contra a fé pública. C. Uso de documento falso, tudo bem. Falsificação de produtos alimentícios, falso. Nós vimos que no artigo 272, existe, que eu até fiz a crítica, que o 273 falsifica produtos, medicamentos ou produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Representa crime hediondo, mas falsificar produto alimentício não é crime hediondo, que está no 272. Não é. Falsificação de documento público é. Então a resposta não é a C, porque falsificação de produto alimentício não é crime contra a fé pública. D. Falsificação de papéis públicos é. Fraude de lei sobre estrangeiro não necessariamente é, turma. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Desses também não é. O engraçado é que a banca, eu fui olhar o gabarito dessa questão, ela deu como dedilhado, mas essa questão ela só pode ter sido anulada, porque o gabarito não é dedilhado. E item é fraude de concorrência, não é, falsificação de papel público e reconhecimento de letra ou firma. Nós vimos todos os crimes contra a fé pública e a gente não encontrou esse. De qualquer forma, a banca deu como resultado o item D de dado, que pessoalmente eu não concordo por conta de fraude de leis sobre estrangeiros. Turma, segunda questão. A segunda diz assim: a falsa atribuição de identidade só é caracterizado como delito de falsa identidade se feita oralmente com o poder de ludibriar. Quando formulada por escrito, constitui crime de falsificação de documento público falso. Nós acabamos de ver que a falsa identidade, ela pode ser feita por qualquer forma, turma. Que ela pode ser feita como regra, tá bem aqui, ó. Que ela pode ser feita como regra verbal. Como regra é verbal. Então eu falei, a tentativa é de difícil ocorrência, porque de forma verbal ela não pode ser feita. Todo crime na forma oral não cabe a tentativa, nós já vimos isso. Agora, se a falsa identidade for feita na forma escrita, é possível haver a forma tentada. Então, essa questão, ela está errada quando ela diz que o delito de falsa identidade só pode ser feito oralmente. Não, pode ser feito por escrito, por isso que está falso. Próxima questão, terceira. O agente que falsificar cartão de crédito ou de débito cometerá em tese crime de falsificação de documento particular previsto no Código Penal. Correto. Essa questão foi a inovação de 2012 que eu iniciei a aula falando. Está no 298, parágrafo único. Quarta questão, diz assim: julgue próximos itens relativos a crimes contra a fé pública, considerando que Silas, maior, capaz, ao examinar os autos do inquérito, no qual figure como investigado pela polícia, pela prática de estelionato, encontra os documentos originais colhidos pela autoridade, nos quais seja demonstrada a materialidade do delito investigado e os destrua, na situação desse ato, Silas responde pelo crime de supressão de documento. Turma, essa questão ela foi super polêmica. Por que ela foi super polêmica? Porque a gente viu o crime de fraude processual. E o fraude processual, ele é inovar no curso de processo. No curso de processo penal, para induzir a erro o juiz ou perito. Só que o parágrafo único do crime de fraude processual, do 347, ele diz que se for destinado a produzir efeitos em sede de
Processo penal entra também, se for para produzir efeitos em sede de processo penal, entra também na fase de inquérito policial. Então você falsifica, inova artificiosamente no curso de um processo, seja, se for para processo penal, essa inovação artificiosa pode ser antes do processo ou durante o processo, se for o fraude processual do 347. Acontece que foi dado como correta essa questão porque a banca considerou que inovar artificiosamente significa você fraudar de alguma forma. Por exemplo, produzindo um documento falso e acostando no inquérito. Aqui ele só fez destruir. Como ele destruiu, ele responde sim pelo crime de supressão de documento falso. Mas cuidado com essa questão. Vou resumir. Se você for fazer questão do CESP, o CESP diz que se você rasgar um documento em fase de inquérito policial, vai ser supressão de documento falso. Se o rasgar for durante o processo, vai ser fraude processual. Acontece que é super delicada essa questão, porque a fraude processual, ela é inovar artificiosamente no curso do processo. Mas se for processo penal, enquadra inovar artificiosamente antes do processo e durante o processo. Portanto, para o CESP, ela deu como gabarito correto essa questão. Então vamos lá. Considere que Silas Maior capaz, ao examinar os autos do inquérito, no qual figure como investigado pela praça de estelionato, inclui documentos originais, olha, ainda fala documentos originais para te dizer que é o 305 mesmo, colhidos pela autoridade, nos quais se demonstra a materialidade do delito investigado e o destrua. Nessa situação, em razão desse ato, Silas responde pelo crime de supressão de documento falso. Está correto, artigo 305 foi dado como correto. Só que em tese, na realidade, seria o crime de fraude processual do 347. Então você já sabe que a posição do CESP, nesse caso, é que é supressão de documento. Próximo, quinta questão. A consumação do crime de atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, ocorre no instante em que o documento falso é criado, independentemente da sua efetiva utilização pelo beneficiário. Correto. Aqui é o artigo 301 do Código Penal, que eu disse, turma, quando você for assumir seu cargo público, vai ser necessário você pedir a um juiz, a um promotor, um atestado de idoneidade moral. Caso alguém saiba, por exemplo, que você não tem a idoneidade moral e faz um atestado dizendo que você tem, a gente viu que esse crime se consuma no momento que o documento é criado. E o agente que falsifica sabe que ele vai ser utilizado para obter um cargo público, para obter uma isenção de ônus, para obter uma isenção de um cargo público, de um ônus público. Então, no momento em que o agente, em razão da função dele, cria o documento sabendo que é essa destinação, consuma o delito. Não precisa efetiva utilização. O crime do 301 é, portanto, um crime formal, porque não precisa efetiva utilização. Sexta questão. Considere a seguinte situação hipotética. Celso, maior, capaz, quando trafegava com seu veículo em via pública, foi abordado por policiais militares que lhe exigiram a apresentação dos documentos de habilitação, do documentos veículos e a carteira de habilitação. Celso, então, apresentou a habilitação falsa. Nessa situação, a conduta de Celso é considerada atípica, visto que a apresentação do documento falso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade. Falso. Já vimos que isso prevaleceu um tempo, que quando a autoridade policial ela pede, não vai caracterizar o crime. Na realidade, não prevalece mais, porque o indivíduo tinha a opção, o Celso tinha a opção de dizer, eu não tenho carteira de habilitação, e aí não cometeu o crime do 304, que é o uso de documento falso. Então, a conduta dele é sim considerada criminosa. Próxima questão, a sétima, diz assim, ó, assinale a opção correta a respeito dos crimes contra a fé pública. A. O uso de documento falso ou a atribuição falsa de identidade visando a ocultação de antecedentes, ainda que para fins de autodefesa, configuram crime. É outra situação que eu falei sobre o uso de documento falso. Disse, turma, a autoridade policial me pediu e eu entreguei, caracteriza crime. A autoridade policial me pediu o documento. Eu entreguei um documento falso.
para esconder os meus antecedentes, de toda forma, configura crime. Não cola mais a desculpa de que eu só entreguei por conta de um direito de defesa de não produzir provas contra mim mesmo. Não cola mais. Então a A já é a correta. O uso de documento falso ou a atribuição de falsa identidade visando a ocultação de antecedentes, ainda que para fins de autodefesa, configuram crimes. Correto. B. Para a configuração do delito de falsa identidade, não se exige que o agente se utilize do documento verdadeiro e de titularidade de outrem, como se fosse seu, para ocultar sua verdadeira identidade. Falso. Turma, para a configuração do delito de falsa identidade, se exige que ele se passe por outra pessoa, utilizando, por exemplo, um documento falso. Um documento falso ou ainda utilizando um documento verdadeiro, só que de outrem. Então, para caracterizar o artigo 308, que é o crime, que são dois crimes de falsa identidade, o 307 e o 308. Para caracterizar o 308, que é um crime de falsa identidade, é sim necessário que o agente utilize documento de outrem. Por isso que está falso. C. O crime de uso de documento falso, cujo resultado naturalístico deve consistir na efetiva lesão ao bem jurídico e à fé pública, é material. Falso. O crime de uso de documento, aliás, todos os crimes que a gente estudou, não precisa o prejuízo, basta a potencialidade de haver o prejuízo. Nós já vimos isso. Não precisa o prejuízo, basta a potencialidade de haver o prejuízo. Começa daí. Segundo, não precisa de resultado naturalístico, porque ainda que a pessoa ela descubra que você não é quem efetivamente diz quem é, caracteriza o crime. Então tá falso por esses dois motivos. O uso de documento falso, basta utilizar, não precisa haver prejuízo nenhum. Ainda que você não consiga se passar por quem você quis dizer quem é, continua havendo crime. D. É necessária a realização de prova pericial para a comprovação do delito de uso de documento falso. Não necessariamente, é uma questão mais de processo penal, mas quando os vestígios desaparecem, pode ser suprido o exame de corpo de delito pela prova testemunhal. Então não necessariamente precisa a realização de prova pericial. Admite-se a aplicação do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, falamos sobre isso, desde que as notas falsificadas sejam de pequenos valores. Turma, eu disse para vocês que não se aplica o princípio da insignificância. Até eu comecei dizendo assim, se eu falsifico uma cédula de R$2, o que vai dizer se tem crime ou não é a qualidade da falsificação. Foi a nossa primeira aula desse título, primeira aula desse módulo. Eu disse, se eu falsifico moeda de R$2, continua tendo crime. Não tem que se falar em princípio da insignificância. Vai ser moeda falsa ou não, vai ter crime ou não, vai depender da qualidade da falsificação e não da quantidade que foi falsificado. Portanto, está falso. Oitava questão. A oitava diz assim. A inserção em assentamento de registro civil de declaração falsa com vistas à alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante configura em tese o crime de falsidade ideológica com aumento de pena em razão da natureza do documento. Correto. Vimos tudo isso. Está no artigo 299 do Código Penal, que é você inserir ou fazer inserir em documento público ou particular, no caso o registro civil é um documento público, declaração falsa, hoje essa daqui deveria ser escrito com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prejudicar direito ou criar obrigação. Então, inserir um dado falso no assentamento de registro civil com alteração com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, configura sim crime de falsidade ideológica. Só que a gente viu um aumento de pena para quando é de assentamento de registro civil. Então tá correto. Nona questão diz assim. Considere a seguinte situação hipotética. Celso Maior, capaz, quando trafegava com seu veículo no via pública, foi abordado por policiais militares que exigiram a aplicação dos documentos feitos com a carteira. Então essa questão a gente já fez. Ela está errada, como a gente já viu. 10ª. Por isso que eu acho que eu repeti. Não. 10ª. Diz assim. A consumação do crime de atestar ou falsificar falsamente em virtude de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, ocorre no instante em que o documento falso é criado, independentemente da efetiva utilização pelo beneficiário. Correto.
Veja que é a mesma coisa que foi cobrada uma questão lá atrás. É o artigo 301 do Código Penal. Quem cria esse documento já se consumou, não precisa que a pessoa efetivamente utilize. Portanto, está correto. Próximo, 11. Considere que Silas, maior, capaz, ao examinar os autos do inquérito policial, no qual figure como investigado... Gente, eu repeti a questão, estou ficando doido. 12ª. Duas, você vê, estou ficando doido. 12ª questão. Assinale a alternativa correta. A. O agente que falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter um cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, comete o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Falso. Esse crime de certidão ou atestado ideologicamente falso está no caput. É quando o funcionário tem competência para criar o documento, ele cria, mas o conteúdo está errado. Nós vimos que no parágrafo 1º tem a conduta daquele que falsifica ou altera um documento verdadeiro com essa finalidade para habilitar alguém ao cargo público, isenção de ônus, mas no caso é a falsidade material. Então, o crime é de certidão ou atestado materialmente falso e não ideologicamente falso. Por isso que está errado. B. O agente que falsifica, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel de moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, comete o crime de moeda falsa. Correto. Aqui está repetindo o 289 do Código Penal. Aqui está repetindo o 289 do Código Penal. Por isso que está certo. C. O agente que atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, comete de crime de falsidade material de atestado ou certidão. Falso. Aqui é falsidade ideológica de atestado ou certidão. D. O agente que reconhece como verdadeira firma ou letra que não seja, comete o crime de falso reconhecimento de firma ou de letra. O agente que reconhece como verdadeira firma ou letra que não seja, comete o crime de falso reconhecimento de firma ou letra. Oxe, turma, esse crime está no artigo 300, como a gente falou, no Código Penal, que diz assim, ó, o crime é falso reconhecimento de firma ou letra, reconhecer como verdadeiro no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. O que está errado naquela questão é porque, para cometer o crime de reconhecimento, tem que ser funcionário público. Eu até disse para vocês que esse crime do artigo 300 é necessário que o agente seja funcionário público. É necessário que o agente trabalhe no cartório. Daí porque está errado. Não é qualquer pessoa. Tem que ser funcionário público. Desde dado que diz assim: recentemente, um novo delito que lesa a fé pública foi incluído no Código Penal. Assinale a afirmativa do nome iuris desse delito. Turma, esse delito foi o fraude em certame de interesse público, que na realidade eu até nem conversei sobre esse crime com vocês. É um crime novo, que foi recentemente introduzido por conta das grandes fraudes que tinha na questão do serviço público, as grandes fraudes que tinham na questão do serviço público, na questão dos concursos públicos. Até recentemente, turma, até 2011, 2012, final de 2012, quem fraudava concurso público não tinha crime. Eu até já conversei sobre esse crime com vocês, por isso que eu nem coloquei aqui, mas eu até já conversei com esse crime com vocês, quando a gente estava vendo a questão do primeiro módulo, Lei Penal no Tempo e no Espaço. Então, quando a gente viu o primeiro módulo de Lei Penal no Tempo e no Espaço, a gente conversou sobre esse crime. Eu vou fazer um artigozinho e vou postar para vocês lerem um pouco mais sobre esse crime, já que eu não coloquei aqui nas nossas anotações. Mas o nome do crime mais recente é fraude em certame de interesse público. 14ª questão. Diz assim: o médico que no exercício da profissão dá atestado falso comete crime punível com detenção se o crime é cometido com fim do lucro, aplica-se multa. B. Não comete, o A está correto, porque é detenção de 1 mês a 1 ano, não sei se você lembra. O B diz assim: não comete crime, falso. C. Responde criminalmente apenas se ficar comprovado que recebeu algum pagamento para a prática do ato, falso. Dar atestado médico falso já é crime. A diferença é que se ele recebeu algum pagamento,
é que ele vai responder, além da pena privativa de liberdade, de detenção de 1 mês a 1 ano, ele vai aplicar a multa se ele tiver obtido o pagamento. Por isso que está falso. D. Comete crime de falsidade ideológica. Falso. É um tipo de falsidade ideológica, mas não é o artigo 299. É o artigo 302 do Código Penal. Comete crime de falsidade ideológica. Está errado também. É falsidade ideológica, mas assim, como o gênero da falsificação. Você faria essa questão por eliminação. Nossa última questão, que triste, turma. Nossa última questão, a 15ª questão, a gente vai fazer. Item A, que é a questão verdadeira. A. Comete crime de uso de documento falso o promitente vendedor de imóvel que entrega ao oficial de registro público cópia não autenticada de sua carteira de identidade civil, na qual consta número de registro e filiação diversos constantes no original. Falso. Nós vimos que cópia não autenticada não é documento. Então, se eu falsifico uma cópia não autenticada, eu não estou falsificando documento nenhum. Então, eu faço lá, eu pego a minha certidão de nascimento, apago com Errotex, o novo Errotex, vem uma nova, eu digito diferente, bato o Xerox para pensar que é verdadeira, só que o documento não autenticado não é documento. Então, não dá para responder por uso de documento falso. Falso. B. De acordo com expressa previsão legal, constitui crime de falsidade ideológica a conduta de atestar ao juiz da execução penal a prestação de serviço para fins de remissão de pena, quando na verdade não houve prestação de serviço pelo condenado. Turma, essa questão ela está errada por vários motivos. Primeiro, quem foi que atestou? Tinha competência para atestar? Se não, já não é falsidade ideológica. Segundo, pode ser que seja o crime de fraude processual do artigo 347, que é mais provável. Para induzir a erro, o juiz ou o perito, no caso o juiz, você comete o 347. Quando é para enganar juiz, você já pensa logo no 347. Por isso que a B está falsa. C. Comete o crime de falsidade ideológica ou moral aquele que presta declaração falsa sobre o valor de contribuição previdenciária devida. Falso. Prestar declaração falsa sobre contribuição previdenciária pode caracterizar, em tese, o crime de sonegação de contribuição previdenciária, que está no 337-A. Então, em tese, o crime é de sonegação de contribuição previdenciária do 337-A. Então está errado, porque lá é mais especial. D. A tipificação do crime de falso reconhecimento de firma ou letra, crime próprio em relação aos sujeitos ativos e passivos, visa tutelar a fé pública, não sendo admitida a modalidade culposa desse crime. Nenhum dos crimes contra a fé pública tem modalidade culposa. E é aquele que apresenta à autoridade judicial carteira de trabalho com sua fotografia, mas na qual conste o nome do seu irmão gêmeo, pratica o crime de uso de documento falso. Pratica o crime, em tese, do artigo 308, que é a de falsa identidade. Turma, com isso acabaram as questões. 15 questões aí pra gente ver como é que se aplica, você vê que é fácil. E do fundo do coração agradeço por todo o carinho, novamente agradeço, agradecer sempre é bom, por todo o companheirismo, essa é a nossa última aula desse curso. Muito obrigado por tudo, eu desejo toda a sorte do mundo a você, tenha fé que vai dar certo, não desista agora, porque seu futuro está já chegando. Lembrem que esse sofrimento que você está passando, essas renúncias, essas provações, elas são passageiras, elas já acabam. Se você se esforçar mesmo, já já você consegue seu cargo público e eu te digo uma coisa, teu salário só aumenta, nunca vai diminuir. Turma, fiquem com Deus, beijo no coração, bons estudos. Tchau, galera, até mais.